Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá candidato de todo o país, aqui estou eu mais uma vez, professor Brian, pedindo licença para entrar na sua casa, onde quer que você esteja, levando o meu trabalho e a sua prova no Enem até você, legal? Que alegria, que satisfação ter a sua companhia como sempre, tá? Nessa aula quero continuar discutindo e debatendo com você o tópico de análise combinatória. Vamos continuar respondendo questões associadas a problemas de contagem. Lembrando que os problemas de contagem são aqueles que dizem de quantas formas, quais são as maneiras, quantas são as possibilidades, de quantos modos diferentes. Tudo isso entra no contexto do nossa análise combinatória dos problemas de contagem aí, tá certo? Só que nessa aula nós vamos usar o princípio aditivo e o multiplicativo para abordar outras questões. Ou seja, vamos aprofundar um pouco mais essa história da análise combinatória. E é claro, se mais uma aula começa, você é meu convidado, venha comigo então. Agora eu quero discutir o que é o fatorial do número e as diferentes permutações, que são aplicações do fatorial aí. Basicamente é isso, tá? Vamos discutir então o que é o fatorial de um número e as diferentes formas de fazer permutações, legal? Vamos começar então, ó. Primeiro, quando se fala no fatorial de um número, basicamente eu estou falando desse número com um ponto de exclamação ao lado. Então, quando você vê um número com um ponto de exclamação, não se assuste, porque é uma operação matemática conhecida como fatorial. O fatorial, basicamente, é a multiplicação sucessiva do número até chegar em 1. Então, olha só, vou colocar algum exemplo para você ver aqui, ó. Quando se referimos a 3 fatorial, por exemplo, significa que é a multiplicação de 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 resulta em 6. Por isso, 3 fatorial é 6. Legal? Quando você vai fazer 6 fatorial, por exemplo, é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 720. Legal? Alguns detalhes que são muito importantes. Então, quando você fala em n fatorial, o que significa isso do ponto de vista matemático? É a multiplicação de n até 1, diminuindo de forma consecutiva. Então, olha lá, ó, n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, vezes n menos 4, n menos 5, até chegar em 1. Legal? Outras observações que são bem importantes de serem feitas. Primeira delas, 1 fatorial é 1, tá? E a outra ideia é que 0 fatorial é 1. Então, 1 fatorial é 1 e 0 fatorial é 1. A ideia do 0 fatorial igual a 1 é uma coisa sofisticada se você quiser provar matematicamente. Isso você vai aprender isso lá na engenharia, quando você estiver estudando cálculo, integrais impróprias. Aí você vai ver a definição precisa de 0 fatorial ser igual a 1. Para nível de ensino médio, você pode levar o seguinte contexto. 0 fatorial é igual a 1, porque se você não tem nada, isso é uma única possibilidade. Você fica sem nada, escolhe e fica sem absolutamente nada. Legal? Bom, agora, se você tem um objeto, existe uma forma de escolher. Legal? Agora, se você tem 2 objetos, olha só, o resultado é 2 vezes 1. Você tem aí 2 possibilidades. A gente vai mais ou menos para essa linha para explicar que 0 fatorial é igual a 1. Legal? Muito bem. O que acontece é que se o fatorial for muito grande, você não vai ficar fazendo conta, por exemplo, 100 fatorial. Não é razoável. Então não dá para simplificar muitas expressões quando tem fatorial. Olha só, por exemplo, quanto é a divisão de 3 fatorial por 2 fatorial? Claro que você pode fazer assim, ó. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial é 2 vezes 1. Portanto, cabe simplificação aqui, ó. Legal? Para o resultado dá 3. Ou você pode fazer a operação. 3 vezes 2 vezes 1 é 6. 2 vezes 1 é 2. E 6 por 2 dá 3. Mas o mais razoável é que a gente faça as simplificações mesmo. Olha só. 3 fatorial é 3 vezes 2 fatorial. Como 2 fatorial aparece no numerador e no denominador, simplifica e fica com o resultado 3. Mais uma, ó. 5 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Confere? Sobre 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1.
A multiplicação dos numeradores dá 120, a multiplicação dos denominadores dá 2, e 120 dividido em 2 dá 60. 5 fatorial sobre 3 fatorial. O que é 5 fatorial sobre 3 fatorial? 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Note, eu sei que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, mas como tem no numerador e no denominador, logo cabe simplificação. E aí o resultado é 20. Isso facilita, por exemplo, na hora de resolver 15 fatorial sobre 14 fatorial. Porque você vai pensar que 15 fatorial é 15 vezes 14 fatorial. Simplificou, o resultado dá 15. Não é difícil de aplicar essa propriedade em outros momentos, como por exemplo, se você tiver que simplificar 100 fatorial sobre 98 fatorial. A pior ideia que você pode ter é você pensar em desenvolver 100 fatorial. 100 vezes 99, vezes 98, vezes 97, vezes 96, até chegar no 1. Não é razoável. O que você faz? Faz assim, ó. 100 vezes 99 vezes 98 fatorial. Mas, Brian, 98 fatorial é a multiplicação de 98, 97, 96, 95 até chegar em 1. Verdade, correto. O que você faz, então? Você tem 98 fatorial, no numerador e no denominador, vai caber a simplificação e o resultado dá 9.900. Assim você faz sem grandes problemas aí, legal? Aí você fala assim, beleza, Brian, só que tem um detalhe, eu fiquei feliz porque eu aprendi a operação fatorial, mas eu fiquei meio triste também porque é mais uma conta inútil em matemática que não serve para nada porque ninguém usa esse troço para nada. Calma. Agora que você sabe o que é fatorial, eu posso te mostrar as aplicações do fatorial. Vamos lá? Vamos conhecer então as aplicações que o fatorial tem. A primeira aplicação direta do fatorial é conhecida como as chamadas permutações simples. O que é uma permuta? Permuta é uma troca, certo? Permuta é troca, troca de posição, legal? Simples, o que é a permuta simples? Vamos ver? Seguinte, ó, quando você tem N objetos todos distintos, então quando você vai colocar em ordem N objetos, todos eles distintos, todos eles diferentes. Basicamente, o número de objetos que você vai ordenar distintos é o número de permutações simples dos N objetos. Então pense o seguinte, olha, você tem 5 elementos diferentes. Por exemplo, 5 pessoas para tirar uma foto, legal? 5 pessoas para tirar uma foto. Quando você vai organizá-las para tirar essa foto, o que você está fazendo? Existem várias configurações para tirar a foto, concorda? Um pode ir primeiro, um pode ser o último, um pode ser o do meio, um pode estar entre as pessoas, enfim. Você, quando vai tirar uma foto, existem várias formas de organizar essa foto. Ou seja, tem várias ordens diferentes para as pessoas ficarem para tirar a foto. Como são 5 pessoas diferentes, óbvio que são 5 elementos distintos, 5 elementos diferentes. Por isso, você vai trocar de posição 5 pessoas. Isso configura uma permutação simples. Uma permutação simples é um tipo de resposta onde você está organizando, trocando de posição objetos que são diferentes, legal? Veja comigo agora o seguinte, ó. Na hora que você vai chamar a primeira pessoa para tirar a foto, você tem 5 opções. Na hora que você vai chamar a segunda pessoa para tirar a foto, você tem 4 opções. Depois você tem 3 pessoas esperando para se posicionar. Depois restam apenas 2 pessoas e na última restam apenas uma única pessoa. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É a mesma coisa que 5 fatorial, que dá 120. Então, 5 pessoas para se tirar uma foto, basicamente se faz de 120 maneiras diferentes, certo? Uma outra aplicação das permutações simples, então olha lá, o número de permutações simples de N objetos é dado por N fatorial. Uma outra aplicação da permutação simples se dá nos anagramas. Sabe o que são anagramas ou não?
Anagramas é a possibilidade de formar novas palavras a partir das letras de uma palavra dada. Por exemplo, se você pegar a palavra sentar. A palavra sentar, ela é formada de 6 letras, todas diferentes, ou seja, 6 letras distintas. Confere? 6 letras todas diferentes, são 6 letras distintas. E aí eu quero saber, quantos são os anagramas que eu posso formar com a palavra sentar? Ou seja, quantas palavras eu posso formar a partir da palavra sentar? Note, na hora que você vai escolher a primeira letra para organizar a palavra sentar, pode ser a letra S, a letra E, a letra N, a T, a A e a R. Ou seja, você tem 6 opções. Na hora que você vai escolher a segunda letra, como uma delas já foi utilizada, restam 5 opções. E em seguida restam 4, imediatamente restam 3, depois 2 e depois 1. Ou seja, o número de anagramas que a palavra sentar pode oferecer, o número de palavras que eu posso formar a partir da palavra sentar. Mesmo que não faça significado algum na língua portuguesa, é um anagrama, é uma possibilidade. É dado por 6 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é basicamente o nosso resultado, que é 720. Legal? Veja que eu separei outra questão de anagrama para a gente resolver. Ó. Quantos são os anagramas da palavra volume que começam e terminam por vogal? Lembre-se, quando temos uma dificuldade, nós não vamos adiar essa dificuldade. Então, olha só, eu quero começar com vogal. Nós vamos ter 4 letras no meio do caminho, porque a palavra volume é formada de 6 letras, e vai terminar com vogal. Perfeito? Então, olha só, na hora que você for escolher as opções para começar, ou começa com O, ou começa com U, ou começa com E. 3 opções. Perfeito? Porque tem que começar com vogal. Como uma das vogais já foi utilizada, eu só tenho 2 disponíveis para colocar na última letra. Perfeito? 3 opções para começar, 2 para terminar. Legal? E é claro, tem 4 letras aqui, ó, no meio do caminho. Então vai ficar 4, 3, 2, 1. Ó, usei uma vogal, usei outra vogal, sobraram 4 opções no meio do caminho. Então vai ser 4, 3 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2. É 4 fatorial vezes 6. Legal? 4 fatorial, quando você faz 4 fatorial, o resultado dá 24. E 24 vezes 6 dá 144. Maravilha? E esse é o número de anagramas que a gente forma com a palavra volume, começando e terminando com vogal. Legal? Mais um exercício? Olha embaixo ali, ó. Há 10 cadeiras em fila, perfeito? De quantos modos 5 casais podem se sentar nessas cadeiras sem que nenhum marido fique separado da sua mulher? Legal? Às vezes você olha e fala assim, tem 10 pessoas com 10 cadeiras, isso aí é 10 fatorial. 10 pessoas e 10 cadeiras é 10 fatorial. Mentira! 10 pessoas e 10 cadeiras, de fato, é 10 fatorial, se nós pensarmos em consideração, levarmos em consideração qualquer configuração possível, organizando de qualquer jeito. Aí é verdade. Agora, esse caso é mais delicado, porque eu preciso que o marido e a mulher, ou seja, os cônjuges, sentem juntos, perfeito? Então, a gente tem que levar em consideração que o marido não vai ficar longe da sua respectiva mulher. Então, ó, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10 cadeiras, perfeito? E preciso organizar essas 10. Pensa que, ó, lembra da dica, se coloque no papel da pessoa que está executando a ação. Então pensa que é você que está chamando as pessoas para entrar no cinema. Na hora que você vai chamar a primeira pessoa, quantas opções você tem de escolha? 10. 10, verdade. Qualquer uma das 10 pode entrar e sentar ali. Legal. Escolhida essa primeira pessoa, quantas opções você tem na hora de chamar a segunda pessoa para entrar? Falou 9? Não é 9, é 1. Você fala, da onde, professor? Você está louco? Tinha 10 pessoas, eu coloquei uma, então tem 9 lá fora. Lembre-se que o marido e a mulher têm que sentar junto. Então pensa bem,
Se eu chamei uma mulher, ao lado dela é só o seu marido, é uma pessoa lá da fila. Se eu chamei um homem, ao lado dela é a sua esposa, só é uma das pessoas que estão na fila. Concorda? Agora vamos para o próximo, ó. Estabeleci o primeiro casal. Quantas opções eu tenho para escolher a terceira pessoa a entrar no cinema? 8. Qualquer uma é bem-vinda agora. E do lado é quanto? 1. Por que 1? Porque ou é o marido daquela que sentou, ou é a esposa. Legal? Quantas pessoas... Então o segundo casal foi organizado. Quantas pessoas eu posso escolher agora? 6. Qualquer uma das 6 que estão lá fora podem ser bem-vindas. E ao lado dessa que sentou, 1. Por que 1? Porque isso ou é o marido ou é a esposa. E agora? 4, 1. Fechando os trabalhos com 2 e 1. Claro que a multiplicação por 1 tem pouco efeito. Então é só fazer 10 vezes 8 vezes 6 vezes 4 vezes 2. Que dá 3.840. Então eu posso organizar esses casais de 3.840 formas, todas diferentes. Bacana? Vamos para mais uma? Porque você pode estar pensando assim, tá, Brian? E se a palavra for com letra repetida, você nem falou nada aí? Pois é. Se você tiver letras repetidas, aí é uma outra configuração, que é a chamada permutação com repetição. Quando você fala da permutação com repetição, você também vai usar a ideia de troca, tá? Você também vai falar da ideia de troca. Só que essa ideia de troca agora segue uma repetição. Ou seja, deixa eu definir com você aqui, ó. Você vai continuar tendo N elementos, perfeito? Só que desses elementos, algum deles é repetido alfa vezes. O outro é repetido beta vezes. O outro é repetido gama vezes e assim sucessivamente. Como, por exemplo, a palavra araraquara. A palavra araraquara é uma palavra que também tem anagramas, assim como a outra. Só que quando a gente se refere à palavra araraquara, pergunto para você, ó, se nós trocarmos a primeira com a última letra de posição, trocar a primeira com a última, qual é a nova palavra que eu vou gerar? Senhor, vai ser araraquara, verdade. E se eu trocar a primeira com a terceira letra de posição, qual é a nova palavra? Araraquara. E se eu trocar a segunda com a quarta letra, trocar os R's de posição, vai dar araraquara. Note, a palavra araraquara é a permutação de 10 elementos, porque ela é formada de 10 letras. Só que dessas 10 letras, a letra A se repete 1, 2, 3, 4, 5. Então, dos 10 elementos, 5 deles repetem a mesma coisa. Ou seja, a permuta entre esses 5 elementos não configura nova palavra. Só trocar os As de posição nunca vai dar nada. Por isso, você divide por 5 fatorial. 5, 4, 3, 2, 1. Essas permutas de 5 elementos não formam novas respostas. Assim como a permuta das letras R aqui, ó, também não formam novas respostas. Ou seja, tem mais 3 elementos que também, quando permutados, não formam resposta alguma. Então você vai lá e coloca 3 fatorial. Bacana? Agora vamos resolver juntos, ó, usando aquelas propriedades do fatorial. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. 5 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Como 5 fatorial é 5, 4, 3, 2, 1, aparece no numerador e aparece no denominador, cabe simplificação. 3 vezes 2 vezes 1 é 6, então cabe simplificação com o 6 também. Então sobrou 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Quando você faz 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, o resultado dá 5.040. E são 5.040 os anagramas da palavra araraquara. Perfeito? Muito bem, então essa é a história. Ó. Você tem N elementos, mas se alfa deles se repetirem, então você divide por alfa fatorial. Ah, mas tem mais elementos que se repetem, tem beta elementos que se repetem, então você divide por beta fatorial. Ah, mas tem outros gama elementos que se repetem, não tem problema, você divide por gama fatorial também. Legal?
Além da aplicação em anagramas, tem outra aplicação bem interessante das permutações com repetição. É o seguinte, ó, em um torneio de futebol, um time obteve 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. De quantas maneiras diferentes esse resultado pode ter acontecido? Então, olha lá, ó, 3 vitórias, perfeito, são 2 empates, e são 3 derrotas, legal? Repare, pensa que é o teu time. O teu time tem esses resultados. Como você queria que acontecesse? A tua resposta, assim, professor, eu queria assim, ó, meu é timão, pô. Eu vou ganhar aqui, ó, ganha 3, empata 2 e perde 3. Putz, professor. Acontece. Demite o técnico. Beleza. Daí tem gente que fala, não. O meu que é timão. Nós começamos perdendo, ó. Perdemos as 3 primeiras. Mas daí ganhamos as 3 seguintes e empatamos as 2 últimas. Tá bom. Aí fala assim, não, professor, eu gosto de mais emoção, ó. Ganha, vitória, derrota. Ganha, derrota. Ganha, derrota, empata, empata. A resposta da questão é exatamente essa. Quantas respostas, quantas configurações diferentes dá para fazer? Note que independente da sua intimidade com o seu time e da intensidade do seu sofrimento, o seu time sempre disputou 8 partidas. Confere? E se essas 8 partidas, 3 delas se repetiu o cenário de vitória. 3 delas se repetiu o cenário de derrota. E 2 delas se repetiu o cenário de empate. O fato é que os anagramas da palavra Araraquara e o número de pontos que seu time fez é a mesma coisa, porque é só trocar de posição as mesmas letras. Vamos fechar a conta então, ó. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial é 3, 2, 1. Tem em cima, tem embaixo, tem no numerador e no denominador. Esse dá para cortar. O outro 3 fatorial não tem jeito, ó. 3 vezes 2 vezes 1, 2 vezes 1. Vamos fazer continhas, ó. 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Legal. Agora aqui, ó. 8 vezes 7 vezes 5 vezes 4, dividido por 2 vezes 1, que é 2. 5 vezes 4 é 20, dividido por 2 é 10. 8 vezes 7 vezes 10 dá 560. Então, os resultados do seu time podem acontecer de 560 formas diferentes aí. Veja que o anagrama com repetição e essa história do futebol é basicamente a mesma coisa. Legal? Bacana? Vamos para mais uma? Fechando os trabalhos agora, falando um pouquinho sobre as permutações que são circulares, tá? Qual que é a história da permutação circular? É quando você coloca os objetos em círculo. Quando você coloca os objetos em círculo, o número de respostas diferentes para n objetos é dado por n-1 fatorial. Então, por exemplo, se você falar assim, olha, 6 pessoas sentam ao redor de uma mesa redonda, de uma mesa circular. De quantas maneiras diferentes elas podem se acomodar? Fácil, é a permutação circular de 6 elementos. É dado por 5 fatorial, que é 120. Bacana? Então, basicamente, você tem essa configuração. Quando você tem permutações circulares, a resposta pode dar de n-1 fatorial maneiras diferentes, certo? Mostramos a permutação. Falta ainda na combinatória explorar o arranjo e a combinação. É outro tópico, é outro episódio, eu quero convidar você a estar junto comigo. Posso contar com você? Tenho certeza que sim, viu? Daqui a pouquinho eu volto para mais uma aula, você é meu convidado, tá? Um bom estudo a todos, um forte abraço, tchau, tchau.